Isso, gente, é o nosso Masterclass. Primeiramente, boa noite a todo mundo. Deixa eu me apresentar, eu sou a Érica, gestora do time de pós-graduação da Faculdade FGI. E a gente proporciona esses Masterclass justamente para que vocês tenham esse ambiente aqui de interação. O professor José Matheus, ele vai apresentar também para vocês um pouquinho do nosso MBA, que é voltado à parte de solo, fisiologia e nutrição de plantas, que inclusive a professora Simone, ela dá um módulo para a gente desse MBA, né? Então a gente fez esse convite para ela. Professora, te agradeço aí demais por aceitar estar com a gente aqui nesse Masterclass, é muito importante. Todo esse conhecimento, essa interação com todo mundo. Já estamos aí com 30 pessoas. Agradeço também todo mundo que está assistindo. E é isso, gente. A FGI, só falando rapidinho para vocês, para quem não conhece, a gente tem uma sede mesmo em Jataí, tá? Goiás. E a gente está abrindo um novo polo em Rio Verde. E nossa sede comercial, né? O time comercial fica em Goiânia. Então a gente está aqui em Goiânia vendendo aí tanto pós-graduação, né, MBA, quanto graduação também, tá? E a gente tem 16 anos de mercado, estamos entre as top 3 no agronegócio, então é coisa boa que vocês vão estar garantindo aí com a gente. Tanto conhecimento, né, que a gente busca sempre estar levando para vocês, quanto também essa oportunidade aqui de aumentar mesmo o networking com alunos do Brasil inteiro, né? Então, isso é primordial para a gente. E é isso. Professor José Matheus, eu abro aí o microfone para você poder falar um pouquinho mais do MBA. Em seguida, a Perfeito. professora Simone pode começar a aula dela, tá bom? Pessoal, não vou delongar muito, afinal, eu acho que vocês já me escutaram bastante, né? A gente foi conversando aqui, então, vou fazer uma rápida apresentação. Então, meu nome é José Matheus, eu estou como coordenador do MBA e da Agronomia Digital da FGI. E, primeiramente, gostaria de agradecer muito a Simone e também agradecer a Eric e todo o comercial, né? Sem eles, a gente não teria esse momento com vocês. E algo que eu achei muito interessante, pessoal. Eu notei aqui que a gente tem alunos de MBA, ou seja, que já terminaram a graduação, mas eu fiz o convite para o pessoal da agronomia, do primeiro período, Simone. Falei, olha, gente, vocês estão começando agora, mas vamos lá assistir. É algo que talvez vai ser um pouquinho mais avançado, mas é interessante a gente ter esse momento. A gente já começar a ligar as informações. Então, agradeço muito tanto o pessoal do MBA quanto o pessoal da agronomia. Bom, rapidamente, pessoal, o nosso MBA, apesar dele ter o título Solos, Fisiologia e Nutrição de Plantas, acredito eu que ele envolva toda a parte de produção de grãos, tá? Porque além dele trabalhar com solos, com fisiologia, nutrição de plantas, a gente fez um novo braço dentro desse MBA, no qual ele trabalha também com a parte de fitossanidade. Então, na realidade, eu vejo que o nosso MBA hoje prepara o aluno, né, para daqui 14 meses, ele saia com conhecimento de fato de produção de grãos. Então, que entenda de solos, entenda fisiologia e nutrição, mas também entenda da parte de fitossanidade e também da parte de gestão. A gente acabou de conversar aqui que hoje gestão é um dos grandes problemas que nós temos. Então, a gente fez questão, falou, olha, já que é um MBA, vamos colocar disciplinas de gestão, o qual vão agregar aos nossos alunos. E só uma informação, pessoal, acredito eu que quando a gente montou o nosso corpo docente, esse corpo docente, ele é top, a verdade é essa, certo? Então, a maior parte dos nossos professores são doutores e eles lecionam, quase não saiu, na sua área de atuação. Então, por exemplo, eu fiz mestrado e doutorado em fertilidade do solo, nutrição de plantas, e eu leciono dentro da minha área. A Simone, ela leciona na parte de bioinsumos, certo? Então, ou seja, a gente buscou professores doutores para lecionar na sua área. Jamais vocês me verão lecionar sobre transgênicos, né? Sobre entomologia. A Simone, acho que ela gosta de entomologia. Você tá doido, né? Eu não sei nem que bicho vai me morder. Então, não gosto de entomologia e jamais vou lecionar sobre fertilidade. E uma outra questão, pessoal, que eu fiz questão de buscar, nós buscamos, é que todos os nossos professores, ele tem a vivência do campo. É uma crítica que eu tenho, Simone, que na minha visão, todo professor deveria vivenciar a lida do campo, de alguma forma. Então,
ele tem que plantar, ou ele tem que estar do lado do produtor rural. Porque eu costumo dizer que a teoria ela é muito linda, mas vai para a roça, você vê como é que é. Então, nossos professores, ou eles são produtores rurais, ou eles são consultores, ou eles trabalham diretamente ligado ao agro. Então, eu tenho certeza, pessoal, que ao término do nosso MBA, vocês terão aí um embasamento teórico, porque são doutores, mas também saberão transformar aquela teoria em prática, que eu acho que é o que de fato tem um impacto muito grande no nosso dia a dia, certo? Não vou delongar muito, então, novamente, agradeço a presença de vocês. Já já eu vou desligar a câmera para tirar o meu fone, porque estraga o meu penteado, certo? Mas ficarei aqui até o final e agradeço muito a presença de vocês. Simone, por favor. Muito obrigada, professor. Boa noite, pessoal, para quem foi entrando aí. Queria agradecer aí a Érica, o professor José Matheus, pelo convite para dar uma honra, né? Dar aula Masterclass de abertura do semestre. É um tema... Eu gosto muito de falar de bioinsumos, tá, gente? Então, assim, eu vou embora falando. Se não me pararem, então, Érica, por favor, fique de olho no horário aí, vai me avisando. Me dá uns cutucões aí, senão eu falo muito, né? Eu até em termos de slide, né? Eu tenho poucos slides aqui, e eu gostaria muito que todos participassem, tá? Trouxessem suas contribuições, as dúvidas do que nem o professor estava perguntando sobre qualidade, coisas que vocês ouviram falar sobre bioinsumos, que vocês querem tirar dúvidas. É um momento para isso, desmistificar alguns posicionamentos, né? Falar sobre alguns outros, falar um pouco de conceito, tá? Vou colocar a minha apresentação aqui. Deixa eu... Janela. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim, professora. Estamos sim. Deixa eu só colocar ela no modo apresentação aqui, né? De tirar esse pointer aqui. Deixa eu botar ela no modo apresentação aqui. Estão vendo? No modo apresentação? Ainda não. Não? Não está no modo apresentação? Deixa eu ver aqui, então. Deixa eu ver, vamos ver. Eu estou vendo. No modo apresentação? Não, tá o slide completo. Modo de apresentação. Estou vendo todos os slidezinhos pequenininhos. Estou vendo o PowerPoint mesmo, não o slide. Não, então. Mas não está em modo de apresentação, não. Ah, tá. Então, deixa eu voltar aqui, que a pecinha que trabalha antes atrás do computador não está... Vamos ver se eu consigo apresentar aqui. Simone, isso é o mal de doutor. Você já viu um doutor ligando um data show? É 2 horas no mínimo. Não dou conta. Não consigo. Eu reprovei no concurso público por causa disso. Gente, é terrível. Deixa eu só tirar isso aqui. Acho que é aqui que eu tenho que limpar tudo. Eu botei para anotar alguma coisa aqui que não era para anotar. Deixa eu parar a apresentação e vamos voltar de novo, fazer todo o processo. Vai, gente, já fiz isso na minha vida, ué. É lá embaixo, Simone, onde tem um copinho lá. Então. Peraí, deixa eu só voltar na apresentação aqui para ver se está. Tá aqui. Vamos lá, cancelar. Vamos compartilhar de novo. Janela. Deixa eu ver se eu consigo. Como é que eu vou fazer para... Ai, essa setinha aqui que não tá, que tá me... Limpar tudo. Deixa eu parar aqui. Essa setinha maledeta aqui que tá me atrapalhando. Quem é que falou que era no copinho, alguma coisa assim? Fui eu, Enio. Deixa eu ver. Não, é aqui, mas ele não tá indo. Deixa eu só...
cortar aqui. Vamos interromper de novo, gente. Problemas técnicos. Devia ter tentado a apresentação enquanto a gente estava conversando, né? Já não me lembrava mais como que funcionava o... Vamos compartilhar a tela cheia, que vai ser melhor. Simone, a hora que vai em janela, lá na opção, aí vai ter uma tela que vai ser só do slide. Aí, agora foi. Agora foi. Agora deu certo. Agora deu certo. Deu certo. Olha isso, gente. Olha. É que eu sou millennial, gente. Eu sou millennial, então eu não tenho essas habilidades. Bom, pessoal, me deram uma missão, né? Quando a Érica veio perguntar sobre um tema para a aula, né? Eu falei para a gente falar aí de evolução de bioinsumos, e aí a gente chegou nesse tema, né? Desvendando a relação entre solo, bioinsumos e produtividade. O mercado, tudo que engloba bioinsumo, hoje, eu acho que a grande sacada e por que isso é um dos assuntos mais comentados hoje no agro e tem crescido tanto, é porque ele está envolvido, né? O professor falou que é especialista da área de solos, então tem bioinsumo envolvido. Eu sou da área de entomologia, tem bioinsumo envolvido. Você pega parte de fitopatologia, tem bioinsumo envolvido, né? Então, assim, é bastante abrangente e a gente está vivendo uma revolução, né? Eu não acho que não foi nenhuma evolução, porque a situação, o momento, o mercado, as pessoas, a tecnologia e o momento crítico em termos comerciais, em termos globais de agronegócio, eles chegaram e culminaram num momento muito importante que fez com que o bioinsumo ganhasse esse destaque. Eu trabalhava com controle biológico há muito tempo, né? Desde 2003, 2007, eu vinha trabalhando com biológicos e vendo esse movimento de biológicos, né? E o biológico acabava sendo aquela tecnologia meio voo de galinha, né? Galinha vai voar e vai, bate as asas e cai, porque é muito pesada, né? Porque realmente fazer uma revolução no agronegócio não é fácil. A gente sabe que o que impulsionou, por exemplo, no Brasil, a revolução, todo o agro e no mundo, foi a Revolução Verde, a descoberta do DDT, que a gente começa a ter produtos químicos para utilização em larga escala. E foi justamente esses produtos químicos que fizeram a gente se deparar com uma nova revolução, né? A gente começou a ver aí o surgimento de problemas e uma queda de produtividade, né, muito grande por causa de problemas fitossanitários, por questões de pobreza de solo, né, alguns locais. E a gente sabe que a utilização de adubação, organominerais, essas fontes são finitas, tá? Então, a tecnologia, ela evolui para trazer, de alguma forma, a sustentabilidade até mesmo para a humanidade, né? Produzir alimentos é sustentabilidade para a humanidade. E aí, produzir sem agredir, com o menor impacto possível, porque hoje os mercados, pessoal, já está exigente, né? Você vê aí, o Brasil, infelizmente, acaba que o produto do agronegócio de maior qualidade, quando a gente fala em frutíferas, por exemplo, elas são exportadas, né? Porque o mercado internacional ele é muito mais exigente. Daqui a pouco o mercado brasileiro está acordando para isso também. Né, a gente vai precisar continuar alimentando o mundo. O Brasil, das principais commodities aí, você pega soja, milho, algodão, laranja, feijão, arroz, trigo, a gente está nos tops de produtividade. Então, e a gente tem capacidade de fazer mais, sem aumentar áreas, e aí começa a gente a trabalhar e a pensar muito na capacidade por hectare, na produtividade por hectare, na melhoria, né, de todas essas condições. Então, o bioinsumo, ele chega nesse momento, como muitos enxergam, às vezes, como uma marolinha, que daqui a pouco o químico vai vir e tomar conta de novo, o que eu não acredito, e vocês vão
vou falar um pouco mais do porquê e da evolução da geração dos bioinsumos, mas existem alguns pontos que eu aproveitei até mesmo essa semana, o que está acontecendo essa semana, né, aqui na região de Jataí, que a gente está vendo aí pegando fogo, mais de 120, 130 dias sem chuva, né? E são assuntos totalmente bem relacionados, né? O agronegócio, ele virou o vilão do clima, né? As pessoas estão nas cidades dirigindo seus carros a gasolina, com equipamentos super tecnológicos que são produzidos em países que não cuidam do clima, e o agro é o maior vilão, né? Então, a gente está vendo aí uma mudança no regime de chuvas, tá? Então, a gente vai ter que aprender a trabalhar. Regiões que antes tinham uma determinada faixa de temperatura começam a se alterar, e a gente precisa... É possível se adaptar, né? E aí a gente que vinha o movimento falando muito sobre agricultura regenerativa, né? Então, quando a gente começa a falar em regenerar, a gente começa a ter um sistema muito mais complexo. Imagina regenerar num sistema de estresse biótico e abiótico, como é o que a gente está sofrendo agora. Então, períodos de chuva que estão ficando reduzidos, então a gente precisa de plantas que aproveitem mais, que precisem de uma menor quantidade de água, e nesse caminho aí, o solo, ele é uma fonte de tecnologia para isso, tá? E aí a gente vai discorrer um pouco e mostrar a importância disso dentro de tudo que a gente passa, né? Dentro do que a gente passa do ponto de vista climático, dos problemas agronômicos, né? O professor falou muito bem que todo ano é um ano diferente e a tendência é ficar cada vez mais difícil, porque os problemas, eles crescem, os problemas agrícolas que a gente diz, né, eles estão crescendo numa velocidade maior do que a tecnologia, e as pessoas estão preparadas para lidar, né, é tudo muito rápido, é muita informação vindo de todos os lados, né, então a gente hoje não sabe mais o que é certo e o que é errado, né, a gente vive aí no mito da caverna. Quem está dentro de um mercado como o bioinsumos acha que o químico é o vilão, quem está no químico acha que o biológico não vai dar conta do recado. Então, existe aí muitos assuntos a serem discutidos, principalmente quando a gente começa a falar de mudanças climáticas, dessa cobrança por uma agricultura com menos impacto, né? E aí, quando a gente fala nisso, né, e eu falei em produtividade, é importante a gente salientar que a produtividade, pessoal, ela depende de dois fatores. Primeiro, o potencial produtivo, que ele é genético. E aí, nisso, na minha época, quando eu fiz faculdade, né, todo mundo falava que eu comecei a fazer mestrado e doutorado na área de entomologia, e todo mundo falava, não, o caminho vai ser a genética, porque tudo vai ser através de transformação genética, e realmente, hoje a gente tem cultivares extremamente produtivas, com potencial produtivo, de teto produtivo muito alto, mas quanto mais, né, produtivo, por assim dizer, menos resiliente essas plantas ficam. Então, a tecnologia e todo mundo, né, com toda essa parte de identificação de genoma e PCR, focou-se tanto nessa parte de, olha, eu vou começar a expor o meu potencial genético muito grande, só que esqueceram do fator, né, da aptidão agrícola dos indivíduos. Toda vez que você reforça muito uma característica de produtividade numa planta, ela perde resistência, tolerância ao estresse, seja ele biótico ou abiótico. E aí, no final do dia, a produtividade, ela é o quê? Ela é o potencial produtivo menos o estresse. Então, o mercado, ele fez o quê? Criou super cultivares, que podem dar de vares de soja que podem chegar a 100 e tanto de capacidade produtiva, de sacas por hectare,
Só que essas plantas, elas são muito sensíveis ao estresse. E a gente está passando por um momento em que o estresse climático, tudo aquilo que a gente tirou de tolerância da planta, é o momento que ela mais ia precisar, né? E aí é importante também a gente pensar e manter no radar da nossa mente aí na hora de construir o raciocínio, pessoal, que aqui eu estou falando da produtividade, e quando eu falo, às vezes, de bioinsumos, eu vou falar muito também em rentabilidade, né? De ferramentas, o quanto que eu vou investir para eu conseguir ter a rentabilidade econômica. No final do dia, quem produz, ele quer ganhar dinheiro, ele não quer só, não é só um trabalho lúdico de alimentar o mundo, é um trabalho de gerar renda para ele, para a família dele, para os colaboradores dele. Então, eu também vou falar bastante nisso, nessa questão da rentabilidade. Mas deixando claro, a produtividade, ela depende do potencial genético menos o estresse. E aí, o que é esse estresse? Tá, pessoal? Aqui a gente vê um triângulo, né, que a gente fala que é importante para a gente atingir uma alta produtividade, tá? Que é a genética, que nisso a gente já fez muito, né? A pesquisa trabalhou muito com essa genética. O manejo, né? E aí a gente tem um monte de ferramentas, a gente tem inseticidas, fungicidas, hoje em dia a gente tem para fazer manejo inteligência de robôs com inteligência artificial, que faz aplicação variável, né? Vai aplicar um herbicida só onde tem a planta daninha, Então, assim, tem evoluído muito as ferramentas de manejo, mas é justamente esse manejo, é o quê? É o manejo dessas plantas daninhas, o manejo de pragas e doenças, né? Que são aí, digamos que, sugadores do potencial genético. Porque quando eu tiro a característica de resiliência dessas cultivares que tem um top de produtividade, eu estou falando que eu vou dar conta de resolver os problemas de tudo que vai competir ou afetar isso aí. O que pode afetar? Né? Eu tenho ali essas plantas daninhas, eu tenho doenças, a compactação no solo, né? Áreas mais velhas, o excesso de passagem de máquinas ali, principalmente, né? A gente fala aí hoje plantio direto, em que tem menos revolvimento do solo, deficiências nutricionais. A gente sabe que essa parte de nutrição é um mundo, é um mar sangrento, né, em termos de empresas da área de nutrição. E a gente tem veranicos, olha aí, a gente falando dentro dessa parte do que influencia a produtividade, veranicos, que são eventos climáticos, que são aqui, né, que fazem parte aqui, né, desse triângulo de produtividade, né? Então, a gente tem aí esse triângulo fechado. Então, eu tenho genética, eu tenho o manejo que é feito e o clima, porque o clima eu não consigo controlar, pessoal. Esse aqui eu não controlo. O manejo e a genética eu controlo. Então, o que eu preciso trabalhar no sentido de manter minha produtividade ou ter produtividades cada vez maiores? É justamente em ter uma associação de manejo adequado para cada potencial genético, de forma que o clima interfira o mínimo possível. Tá? E assim, junto com o manejo, né, esse potencial genético, eu consigo produzir dinheiro. No final do dia, tudo se resume em produzir dinheiro. A gente alimenta o mundo, mas o que gera esse alimentar mundo é renda, né, pessoal? E aí, por que então que eu preciso, além de manter produtividade, né? Eu falei lá de resiliência climática, por que eu preciso de uma agricultura mais sustentável, regenerativa e resiliente? Eu preciso disso, pessoal, justamente porque eu preciso, primeiro, alimentar o mundo, né? Seja ele porque a população mundial está crescendo, o Brasil sempre foi e sempre vai ser o protagonista, né? A gente tem toda uma questão política e econômica. Eu sei que eu estou falando, a gente vai falar de coisa técnica, eu não vou falar
política do ponto de vista pejorativo, mas políticas voltadas para a economia, né? A gente sabe que instabilidade política afeta o mercado, né, principalmente importação, mercado de dólar, todos os insumos que a gente utiliza. O Brasil, ele não é independente em produção, pessoal. Ele é totalmente dependente, por exemplo, de fertilizante, né? Então, nesse sentido, a gente vê aí que essa instabilidade econômica e política, ela é um critério, sim, importante, que afeta muito até mesmo essa questão de agricultura regenerativa, de bioinsumos, justamente pelo fato de que bioinsumo hoje, ele ele não tem ele te dá essa liberdade, essa autonomia um pouco maior, ele pode te dar essa autonomia, porque a gente tem grandes players brasileiros, então a gente não depende só do mercado externo, né, de outras empresas que comercializam em dólar. A gente começa a ver aí, nos bancos, né, toda essa movimentação em relação a crédito de carbono, os movimentos voltados para ISG, e também a rentabilidade no uso da terra e racionalização do uso desses insumos. Então, a gente tem que produzir mais com menos, né, e gerar renda ao mesmo tempo, ser rentável ao mesmo tempo. Porque imagina, se o agricultor ele decide que não é rentável para ele não vai produzir, né? Ele vai botar na mão de alguém, vai arrendar para alguém que às vezes não tenha essa pegada regenerativa, vai explorar a sua terra por 5 anos lá e vai devolver totalmente pobre de microfísico, químico e biologicamente, tá? E aí vem um outro ponto, que é as mudanças climáticas. Essa última safra, né, eu trabalho aí nacionalmente e acompanho clientes no Brasil inteiro, e a gente teve agricultor que todo ano costuma plantar safra e safrinha, e não plantou safrinha, porque ou abandonou a safra de soja. A gente vê essa instabilidade e a gente precisa aprender a trabalhar com a instabilidade climática, né? Eu sei que a inteligência artificial tem evoluído para trabalhar melhor os modelos de previsões climáticas, mas, de outro lado, a gente também tem que estar preparado para essa instabilidade, né? E aí vem aquilo que eu falei no início. A gente passou muito tempo selecionando plantas altamente produtivas, mas pouco resilientes. E agora a gente está no momento que a gente precisa muito mais dessa resiliência, né? Então, aproveitar melhor os recursos de água, aproveitar melhor o uso da terra, tanto do ponto de vista biológico e econômico. E aí, tudo isso, pessoal, quando a gente começa a falar em economia e política, a gente vê alguns fatores, como, por exemplo, essa questão do pagamento através dos créditos de carbono, a gente vê a estabilidade climática, a gente vê, por exemplo, quando houve a guerra na Ucrânia, o caos que foi e o que causou de impacto uma notícia de uma guerra num país distante da gente em relação a preço de fertilizante. A galera saiu comprando fertilizante do preço que tinha, e aí começou fertilizantes, produtos defensivos, toda a parte de insumos, né, com medo de ficar sem insumo e não conseguir produzir, e aí comprou com preço alto, e aí quando produziu, teve que lidar com instabilidade climática. Olha o desafio que o agricultor está tendo nos dias de hoje, né? Então, tudo isso faz com que, sim, precisamos produzir. Hoje não se fala mais em regenerativo, hoje o que a gente está tentando fazer é ser mais resiliente e sustentável no sentido de eu preciso manter o meu solo com boas condições para eu conseguir lidar com essa instabilidade e manter a minha produção, né? E aí, falar em aumento de produtividade no momento em que a gente precisa ser cada vez mais resiliente é um desafio maior ainda, tá? E aí vem, né, a sustentabilidade pelo amor ou pela dor. E aí os bioinsumos ganham espaço justamente por isso. Porque o cenário atual que a gente tem são medidas, né, a base
Geralmente, quando vem alguma coisa de sustentável, é porque se torna uma lei, né? Mas a gente começa a ver tendências aí também trazendo reforços positivos, né? Estratégias que ajudem a valorizar aquele que está optando, né, por fazer isso sem estar passando por uma questão de regularização ou uma punição, né? Haja vista aí, a gente fala em pragas, a gente fala em rotação de culturas, né? A gente tem regiões aí que passam o ano inteiro produzindo, o solo não fica um momento nenhum em pousio, está sempre produzindo alguma coisa. Então, daqui a pouco a gente começa a ver também, além desse cenário, desse reforço negativo, que eu estou com um problema, eu vou ter que fazer alguma coisa de sustentável para eu poder resolver esse problema. A gente tem aqueles que, olha, eu sei que, por exemplo, o algodão hoje já está sendo pago o algodão produzido, um preço melhor para o algodão produzido em áreas regenerativas, em áreas com bioinsumos. Então, é uma evolução que vai vindo aí do mercado. Então, pessoal, todo esse processo de mudança climática e resiliência agrícola, ele gera uma oportunidade, porque, né, todas as soluções que a gente tem para os problemas que estão surgindo, na verdade, elas são ali do ambiente, né? Não, nenhum daqueles problemas, pessoal, ele está ali por acaso. Ele só é problema porque eu tenho muita planta, eu tenho monocultivo e eu tenho um sistema de cultivo, um sistema agrícola muito simplista. O nosso sistema agrícola ele é muito simplista. As áreas sempre as mesmas culturas, a mesma época de plantio, as mesmas cultivares, que todo mundo quer as mais produtivas, né? Então, a solução ela está ali, né? Hoje a gente vê que o que aconteceu no passar do tempo é que a microbiota do solo, né, a variabilidade genética de espécies, que é o que mantinha a cadeia alimentar bem estruturada, ela começou a ser destruída por causa do nosso sistema de cultivo, pelo excesso de agroquímico, pelo excesso de inseticida, fungicida, nematicida, de origem química, que são sintéticos, né? Sintéticos, eles são muito específicos, né? Eles trabalham com sítios específicos e com a capacidade de destruição muito maior, né? Então, a gente precisa, na verdade, recuperar o status natural, recuperar a variabilidade genética de espécies, né? Essa variabilidade, pessoal, que garante perpetuação de espécie. Essa variabilidade que garante que está no solo, que a gente precisa recuperar, é que ela vai trazer de volta toda essa capacidade produtiva, todas aquelas características, tudo aquilo que eu ignorei por muito tempo, que eu achei que só o químico ia resolver, tá? Alguma pergunta? Professora. Oi. Eu concordo em tudo que você está falando. Agora, a questão aí de produtos fungicidas, herbicidas e inseticidas, infelizmente, a gente está tendo muitas pragas seletivas e matos também seletivos nos últimos anos. Então, nós temos que continuar com alguns produtos. Os biológicos aí, os biofertilizantes não estão dando conta. São pragas seletivas e ervas também seletivas que estão nos incomodando. Eu falo como produtor e como agrônomo. Sim. Tá? A gente está passando por isso. Então, acho que temos que evoluir mais ainda nessa questão de produtos biológicos, para que a gente possa ter um controle melhor dessas pragas novas que estão surgindo a cada ano. A cada ano a gente tem uma praga nova no feijão, na soja, no milho, e os insumos não estão acompanhando. Exato, essa é a grande questão, né? A velocidade com que surgem novos problemas não é a mesma com a qual a gente consegue encontrar solução, né?
E assim, eu concordo, o químico ele vai precisar ser utilizado. O que vai acontecer é que a gente vai ter que evoluir nesses químicos, né? Químicos menos generalistas, né? Que tenham sítios, alguns que tenham uma compatibilidade, uma seletividade um pouco maior ao que não é alvo. A gente começa a falar aí, né? Tá o mundo inteiro tentando desenvolver um bioherbicidas, justamente para a gente tentar trabalhar com a integração de estratégias. Eu falo muito dessa questão quando eu falo de manejo de pragas, doenças, e para o solo, né? Que daí a gente tem nematóides, e isso não é diferente também, que a questão é manejo. O manejo é você ter várias ferramentas, umas mais, outras menos agressivas, umas mais, outras menos eficientes, e saber posicioná-las da melhor forma possível. Tá? Em que situação eu vou ter que abrir mão? Eu não consigo esperar o biológico. Em que situação eu vou ter que entrar com o químico? Né? A gente... O meu dia a dia é muito fazendo isso, estudando cenários em que eu preciso, olha, qual que é o limite do meu biológico, qual que é o limite do meu químico, e integrar isso, né? A gente sabe que para algumas ferramentas o químico acaba sendo até mais difícil, né? Há quanto tempo não tem um mecanismo novo de ação de fungicida, né? Justamente porque a gente está lidando com micro-organismo. Né? As doenças são causadas por micro-organismos que estão em desequilíbrio. Então, realmente essa questão de tratar o bioinsumo. O bioinsumo não é um milagroso, né? A gente precisa apenas trabalhar com o químico em posicionar da melhor forma possível dentro de seletividade e compatibilidade, e a gente vai até falar sobre isso um pouquinho lá na frente, né, que é um dos fatores pelo qual a gente tem tido tanta oportunidade no bioinsumo. Mais algum questionamento, pessoal? Não, assim, Simone, só para complementar, hoje a gente já está usando a mistura dos dois, eu mesmo já uso o químico com o biológico, né? Principalmente para nematóide, mesmo para outras pragas, né? Mas o nematóide é o principal. A gente hoje já tem bastante biológico que funciona bem para nematóide, mas sempre tem que auxiliar um químico junto, né? Sim, é sempre importante, e tem alguns casos que realmente não dá para fugir. E aí é aquela questão da personalização, né? A regrinha, aquela regra que se encaixa para todo mundo não funciona. Aquilo que eu falei no início da dificuldade de profissionais que saibam entender essa dinâmica, né? Que às vezes você tem um cara trabalhando na empresa de químico, aí ele só quer usar químico. Aí eu tenho do biológico que só quer usar biológico, né? E aí ninguém faz o posicionamento da forma mais sustentável. Mas, voltando aqui, até mesmo os bioinsumos, né, com o uso dos químicos, a gente consegue trabalhar até de forma que a gente possa utilizar. Existem micro-organismos que são utilizados como biorremediação, né? Que eles conseguem, nesse processo de atividade metabólica ali do solo, eles conseguem degradar uma molécula química de algum produto químico, para você ver como é importante essa questão da integração. Quando eu falo, né, de bioinseticidas e biofungicidas, o uso em conjunto, eu posso estar controlando com um biológico um indivíduo que ele é resistente ao químico. Eu estou protegendo a molécula do químico. Por isso que a gente vê o bioinsumo como uma solução até mesmo para outras ferramentas de controle. Eu estou falando de transgenia, né, de cultivares transgênicas com resistência a insetos, com resistência a doenças. Mas eu tenho indivíduos que não são controlados por essas plantas resistentes, que eles vão sobrar no meu ambiente. E o bioinsumo, ele pode estar eliminando esse indivíduo que não é que é resistente. Então, eu reduzo a frequência de resistência. Então, assim, é uma ferramenta
muito interessante de ser utilizada, principalmente por conseguir proteger outras ferramentas. Além disso, pessoal, a gente tem aí também a questão de emissão de gases de efeito estufa, né? Quando a gente está falando aí de um micro-organismo que fixa nitrogênio, que solubiliza fósforo, a gente reduz ali, melhora a atividade metabólica, melhora as condições de matéria orgânica ali no ambiente. Eu também consigo, junto com o micro-organismo, óbvio que ele não vai ser o salvador do mundo, né? Eu ter um aditivo aí, uma ajuda na resolução do problema. Então, quando a gente pega aqui uma lista de micro-organismos, a gente tem micro-organismos que vão resolver o problema, que podem ser ferramentas para emissão de gases de efeito estufa. A gente tem micro-organismos que vão ser condicionadores de solo, né? Permitir um equilíbrio ali, ter uma atividade biológica com leveduras, fazendo com que eu tenha uma formação de macro e micro e macroporos um pouco maior no solo, melhorando a ciclagem de nutrientes, preparando o meu solo para essa atividade, toda essa atividade enzimática e biológica que vai ter ali, para que haja produtividade, né? Quando tem o uso de diversos micro-organismos, né? Eu falei para vocês que a gente ali na Solubio hoje já começa já se trabalhava muito com extrato de algas, né? Mas já se fala muito em produção de microalgas, né? Que era muito utilizado para consumo humano, mas agora a gente está trazendo para o agro começa a ter essas microalgas que fazem fotossíntese, podem fornecer, melhorar essa relação solo-planta por fornecer ali alimento para o micro-organismo, tá? A questão do uso de químicos, eu começo a fazer essa supressão dos indivíduos resistentes, a melhoria, né? Digamos que assim, eu não falo redução, né? Eu acho bem complexo, óbvio que a gente pensa em soja, a adubação nitrogenada já não é necessária, a gente não vai conseguir chegar para todos os macronutrientes tão rápido, de ter micro-organismos tão eficientes, né, em fixar nitrogênio, em solubilizar, mas melhorar o uso, aproveitar melhor o estoque que a gente tem desses fertilizantes no solo, isso é um dos benefícios do uso do micro-organismo, né, e como eu falei, a questão da biorremediação. Pessoal, eu não consigo ver quando levanta a mãozinha, tá, daí só abrir o microfone e me dar um cala-boca aqui que eu paro, tá bom? E aí, pessoal, vem as ferramentas de ascensão. E aí, quando a gente fala em produto biológico e bioinsumo, a gente acha que é só o bionematicida, o biofungicida. Gente, existe um oceano de oportunidades, né? A gente tem micro-organismos, a gente tem macro-organismos, né? Que podem ser usados como biopesticidas, a gente tem ali dentro dos biológicos, a gente tem biofertilizantes, bioestimulantes, cada um atuando em um setor. É importante a gente entender isso, né? O que é um bioestimulante, um biofertilizante. Biofertilizante, a gente está falando ali dos fixadores, dos mobilizadores, solubilizadores. A gente tem os estimulantes, que daí a gente está falando muito mais relacionados ao estresse, esses micro-organismos que às vezes realmente induzem algum processo de resistência, de tolerância das plantas, tá? Aí os IDAs, né, que eu costumo dizer que biopesticidas, porque aí a gente está nada mais, nada menos do que chamando a cadeia alimentar e enquadrando a cadeia alimentar ali no sistema agrícola, que aí entra até mesmo semioquímicos, né? A gente tem casos aí de voláteis que causam confusão confusão sexual entre as espécies de mariposa, entre o macho e fêmea de mariposa, e se ela não copula, não tenho ovos férteis, eu não tenho uma nova geração de lagartas. Isso para vocês verem o quão dinâmico e o tamanho da oportunidade que ainda tem a ser explorada em relação a micro-organismos, tá? E aí,
quando eu falo, né, do desbalanço biológico e por que o mercado está falando tanto de bioinsumo, porque hoje esse dado de 2021 está 4%, mas eu acredito que das últimas conversas que a gente tem tido aí no mercado nacional, internacional, a gente está falando de alcançar aí, estamos alcançando aí, acho que hoje uns 6% do mercado. Essa última safra foi um divisor de águas. É só você ver, né, nas feiras que tiveram aí, todas as empresas de químico começaram a incorporar no seu portfólio produtos de biológico, principalmente pensando no manejo de resistência das próprias moléculas químicas, tá? Então, a gente começa a ver esse crescimento, tá? E principalmente quando num ambiente em que a gente está falando de resiliência climática, né? De cultivares que não conseguem expressar seu potencial genético, sua tolerância, mesmo não sendo transgênica ou não. Então, tudo isso corrobora para que o mercado de bioinsumos só cresça. No Brasil, a gente teve um pico de registro de produtos, tá? Em 2022. Em 2023, a gente teve uma queda um pouco maior. O que a gente viu muito esse ano, na verdade, não é nem em termos de registro, eu costumo dizer que é mais do mesmo. Um número maior de empresas registrando a comercialização, porque o registro de biológico é um pouco diferente, né, pessoal? Então, se você for pegar todas as empresas do mercado, elas vão ter 80%, vamos dizer aí, 60% do portfólio delas é idêntico, né? Você tem os mesmos micro-organismos, porque tem poucas empresas especialistas em discovery, em descobrir novas moléculas. Porque tudo que a gente tem no mercado hoje é muito mais reflexo do que a pesquisa pública ou a universidade desenvolveu do que uma empresa de biológico realmente desenvolveu. Porque as empresas de origem biológica, eu digo de origem biológica porque tem como core principal o uso o biológico, são poucas no Brasil. Então, começa a se evoluir em melhorar os produtos que foram registrados, melhorar a formulação, melhorar questões para posicionamento. Então, houve um pico de registro e aí caiu um pouco esse pico de registro, até mesmo porque no Brasil ainda está se discutindo muito a lei do bioinsumo, não vou entrar em questões de legislação, mas existem algumas vias para registro e uma se enquadra no químico, que o biológico não tem esse impacto que tem no químico, ou para a lei do orgânico. Então, é bem complexo essa questão de registro de bioinsumos no Brasil, mas a gente espera que nossos políticos aprovem uma das PLs que estão rodando aí para melhorar essa questão de registro e a gente voltar a crescer em número de registros aí. E se a gente estudar a evolução, quando eu falo que o que tem no mercado hoje é mais do mesmo, a gente tem pouco lançamento de produtos baseados em um micro-organismo novo, né? E é uma oportunidade muito grande para a gente. A gente vê que alguns cresceram no mercado com o passar do tempo, né? E aí, em alguns casos, impulsionados por algumas culturas, né? Se você pega Azospirillum, né? Antigamente começou a se falar de inoculação, co-inoculação com Bradyrhizobium, e hoje o Brasil inteiro utiliza Azospirillum, então vem crescendo cada vez mais. Você pega Pastelomices, e aí a gente começa a entrar na questão do nematicida, né? Quando algum produto químico não consegue dar conta do recado, começa a vir a oportunidade para o biológico. Tem o Pastelomices aí bastante eficiente como bionematicida. Alguns micro-organismos já consagrados, né? Você pega tricoderma, que o uso é bem estabilizado, toda empresa tem tricoderma, tem se trabalhado muito diferentes formulações por causa da agressividade do micro-organismo. E aí, aquela evolução do uso de um ou de outro,
muitas vezes impulsionado pelo problema da safra, né? A gente sempre, quando chega a safra, a gente sempre fica pensando, qual que vai ser o problema da safra, né? Teve um ano que foi lagarta, teve um ano que foi percevejo, teve um ano que na safrinha é a cigarrinha. Porque uma lavoura, ele é um sistema vivo e a gente não consegue prever tudo que vai acontecer ali dentro, muito menos quando a gente está falando da relação de manejo, potencial genético e ambiente. Então, a gente vê, né, uma evolução de ativos, de desenvolvimento de novos ativos, mas eu posso garantir para vocês que o que a gente está vendo no mercado hoje que isso aqui é um dado de 2021, mas que não foge disso aqui, tá, pessoal? Está tudo girando em torno desses mesmos micro-organismos. Dentro desse mercado, e aí só para falar um pouquinho sobre qual dos nichos, né? A gente fala de todas as soluções baseadas na natureza, né? Hoje, bionematicida, tudo começou com um bionematicida, né? Tudo começou a crescer. Eu vejo o bionematicida como um dos grandes responsáveis por esse boom do bioinsumo, porque ele mostrou resultado, né? Ele se vendeu muito bem. E aí a gente vê uma evolução agora para a parte de bioinseticidas, porque aqui a gente precisa, o mercado ele precisa calibrar um pouquinho o que ele quer ver, né? Em relação à eficiência de controle ou não, porque a eficiência de controle de um químico e a eficiência de controle de biológico, elas são diferentes. Não existe hoje o pior e o melhor, depende muito da expectativa que é criada, né? Então, ajustar as duas ferramentas e trabalhar com a integração é o caminho aí. Biofungicidas também é um pouco mais difícil de se desenvolver, porque o agricultor ele é um pouco mais inseguro, óbvio, porque a gente tem ferrugem, a gente não pode brincar com algumas doenças que a gente não tem ainda soluções nem químicas eficientes, tá? Bioinoculante, e aí ver essa queda em bioinoculantes, mas eu realmente, apesar desse dado da Blink, eu não acho que vai cair, até mesmo porque os estudos para melhoria com solubilizadores, né? A gente vai começar a trabalhar um pouco mais nisso, né? Então, acho que a gente vai colocar uma nova classe aí, talvez, né? De solubilizadores, ao invés de bioinoculantes, né? Não só o bradisóbio ou azospirilo. Vou beber uma água aí, eu tô só escutando Professora, o Cristiano Fonseca, ele levantou a mão e deixou aberta a palavra para ele. Sim, Cristiano? Professora Simone, boa noite a todos aí, tudo bem? Boa noite. Uma pergunta que aconteceu com a gente aí esse ano, uma pressão muito forte de mosca branca, né? E o químico não dava, acho que nem 10% de controle. Aí nós fizemos um produto com produto biológico, 2 bactérias, 2 pseudomonas. E foi questão de 3 horas, depois de aplicado, a gente forrou o chão de mosca branca. Então, a minha pergunta é, o que aconteceu para ter esse efeito, sendo que bactéria ela tem um tempo para agir, né? Será que é alguma coisa que está a formulação do produto, ou foi a própria bactéria assim, que teve essa ação tão rápida? A gente tem muito para descobrir ainda em relação a bactérias, tá? E aí é o que é o legal, eu falo que é o que é legal de bioinsumos. Às vezes, existem casos em que eu preciso da bactéria, é a bactéria que realiza a função a qual, ou resolve o problema a qual eu preciso, né? Existem casos que é o metabólito produzido pela bactéria. Eu tenho uma bactéria que, no momento em que ela está estressada ou em alguma fase do desenvolvimento e crescimento dela, ela vai produzir algum metabólito. O que é metabólito? Principalmente metabólito secundário. É uma substância bioquímica, né? E aí são essas substâncias que elas podem ter aí o efeito inseticida.
E é interessante que algumas bactérias, elas podem produzir metabólitos não voláteis, que daí são substâncias que, às vezes, o inseto precisa ter contato, ou a praga, ou contato, ou ingerir, por exemplo, o BT. O BT, a lagarta precisa ingerir, né? O metabólito, que é o cristal, que é produzido pela bactéria. Mas a gente tem bactérias e fungos que podem produzir voláteis. Eu não conheço essa espécie de pseudomonas, adoraria conhecer essa espécie de pseudomonas, mas provavelmente é uma espécie de pseudomonas que talvez produza algum volátil, porque para conseguir matar o adulto tão rápido, tem que ser algum volátil, porque ele vai ser só no contato. Provavelmente, dentro do produto, existia um metabólito que, em contato ali com a situação, com o ambiente, ele se torna volátil. Então, assim, dentro do meu conhecimento de metabólitos, de bioinseticidas, o que eu vejo em relação a isso. Para ser tão rápido, tem que ser algum produto, algum micro-organismo que seja contato e que tenha essa reação, alguma ação no sistema nervoso do inseto. Porque para matar em menos de 12 horas, tem que ser algum micro-organismo que consiga agir no sistema nervoso desse inseto. Então, tem muito essa questão, tá? Ah, sim, entendi. Então, não foi o micro-organismo, foi o metabólito dela que agiu rápido, então. É bem provável que seja. É bem provável, principalmente se falando em pseudomonas, que é uma gram-negativa, ela é bem mais sensível. Com certeza tinha a bactéria lá também no ambiente, mas essa contaminação rápida pela bactéria, e falar que a bactéria, ela, né, foi só ela sozinha que fez e matou tão rápido, ela pode ser, mas ela sozinha, ela não conseguiria atingir e ter... A mosca branca, ela fica muito escondida, né? Então, não teria como essa bactéria ter contato tão rapidamente com a mosca branca. Então, para atingir dentro do mecanismo de como a mosca branca se movimenta na planta e como ela fica escondidinha ali, para ter caído assim tão rápido, tem que ter sido algum metabólito volátil. Teria que ser um produto translaminar, porque ela fica debaixo da folha, né? A mosca branca. Então, assim, as bactérias, a grande maioria, não tem esse efeito, por isso que eu acho que realmente, se a morte dos adultos, né, que você falou que caiu no chão, foi tão rápida, ou tem um volátil, ou foi o uso junto com o químico, e na combinação gerou um produto muito mais tóxico. Entendi. Não, tranquilo. Obrigado, professor. Obrigado aí. Ô, Cristiano, você usou Balvéria também ou não? Não, negativo. Foi só o produto mesmo e 50 ml de óleo aí para poder cair. Foi uma aplicação aérea, né? Foi feito bem cedo, vazão 5. Então, assim, a gente não tem nem como dizer que foi outro produto, né? Foi só ele, né? Água e óleo. E foi o que segurou. Químico, até tem o vídeo, né? Tem o vídeo, só não compartilha aí, porque vai ter que falar o nome, né? Mas é impressionante. Sim. Mas, assim, eu não conheço o produto, o que eu estou falando são hipóteses do que pode ter acontecido com base no que a gente conhece de definições do potencial do que um micro-organismo pode ou não fazer, né? Mas muito interessante, se o produto se esses dois micro-organismos, essas duas pseudomonas, que provavelmente são espécies bem diferentes, né? Eu trabalho com pseudomonas, mas eu trabalho com pseudomonas mais voltada para a parte de manejo de doenças, então essa inseticida aí eu não conheço, mas eu já tinha ouvido falar dela. Tá? Então, pessoal, esse mercado, e aí, né, falando um pouquinho do mercado que eu atuo, que é o mercado on-farm, ele, dentro do mercado de biológicos, ele tem crescido, eu acho que ele impulsionou muito o crescimento do biológico industrial. Por quê? Porque o agricultor, porque as pessoas começaram a entender mais do que é um micro-organismo,
do que é um produto biológico, e aí, entendendo a produção, você entende como utilizar, como manter e como melhorar até mesmo a presença desses indivíduos no ambiente, né? E aí, gente, como eu falei, é um mar de oportunidades quando a gente fala de micro-organismos em ação, né? A gente tem aí, óbvio, que nosso foco aqui é falar em produtividade. Quando eu falei em produtividade, que é o potencial genético menos o estresse, a gente tem o estresse causado por doenças, a gente tem estresse causado por insetos, né? A gente tem aí patógenos de solo, doenças que são necrotróficas, que ficam no solo, né? Eu tenho aí também nematóides que estão... que também são ladrões, né, dessa produtividade, porque danificam raízes e tudo mais. Mas o grande interesse aqui, um negócio que eu vejo que está crescendo em oportunidade, é a parte realmente de indução de resistência, promoção de crescimento. Quando eu falo que o micro-organismo ele é promotor de crescimento, quer dizer que eu estou aumentando a boca da planta, né? Porque a planta ela vai se alimentar ali no solo através das raízes, então eu estou aumentando a boca dessa planta. Se eu tenho um micro-organismo que induz, né, essa promoção de crescimento através da relação de simbiose que tem com a planta, e eu tenho ali associado outros micro-organismos que vão melhorar a minha tolerância ao estresse, que vai fixar nitrogênio, que vai solubilizar fósforo ou potássio, eu estou trazendo para aquela cultivar de alto potencial ali, eu estou dando ferramentas para que eu aproveite melhor os meus recursos e melhore a minha rentabilidade por hectare, tá? Hoje já se fala muito, né, em micro-organismos que provoquem, né, que induzam a tolerância ao estresse. A gente tem hoje o mais conhecido, o pré-serabatai, né, que forma uma película, né, na raiz, e a raiz, a planta, ela sofre menos com o estresse hídrico e com a variação térmica dia e noite, né, porque dia com 42 graus, noite com 28 graus, 25 graus, a planta sofre com isso, né? Tudo isso afeta o metabolismo da planta, principalmente em cultivares, que são aquelas cultivares que eu tirei todas as características de resistência e tolerância dela, né? Então, ter micro-organismos que nos ajudem e fortaleçam o sistema para que a planta consiga realmente manter a sua produtividade, mesmo passando por uma intempérie climática, mesmo passando por um estresse causado por doenças, né? A gente tem opções aí e a gente só precisa aprender a trabalhar melhor com todas essas ferramentas que a gente tem. Então, essas soluções que a gente fala baseadas na natureza, pessoal, elas estão aí por isso. Quando a gente pega até mesmo químico, né? Se a gente pegar ali o Exalt, por exemplo, o Exalt, ele é um produto químico que, como que ele foi desenvolvido? Eu peguei um metabólito, que era uma substância produzida por uma bactéria, e sintetizei esse metabólito, né? Então, assim, no final do dia, todas as soluções, elas estão no ambiente, elas estão ali na natureza. Aqui, quando eu estou falando em solos, né, em melhorar essa disponibilidade de fósforo, de potássio, aí o professor falou, né, um pouquinho da questão de azospirilo como, por exemplo, fixador de nitrogênio para gramíneas, né, e evoluir nessa questão de fixação de nitrogênio. Hoje é muito difícil você separar o que é um resultado de uma bactéria solubilizando ou disponibilizando determinado macro ou micronutriente, ou um resultado da promoção de crescimento que ela provoca e aumenta a boca da planta. Então, é difícil você saber se ela está bem nutrida porque o nutriente estava mais disponível ou porque se alimentou mais, né? Em questão de planta, assim. Então, a gente tem todos esses pontos a se atentar. Uma mãozinha levantada? O Wayne, eu acredito que quer falar aqui com a gente.
A questão de solubilizadores de fósforo e potássio, assim, eu conheço de fósforo, que é o biomafose e outros, eu uso biomafose. Mas de potássio, eu não sei se tem essa questão de liberação, até porque ele já é solúvel por si, né? O fósforo não, porque ele é retido, né, em resina, mas o potássio ele já é altamente solúvel, né? Você tem alguma indicação de algum produto para potássio? Não, ainda não. Eu falo, por que eu falo ainda não? Porque a gente tem pesquisas evoluindo para esse sentido, para aproveitar melhor essa absorção nessa relação de simbiose com a planta, junto com a planta. Aí é mais uma relação de, junto com a planta, ele está melhorando essa capacidade de absorção. O fósforo, sim, né, é bem nítido aí, mas a gente começa a ver algumas pesquisas, mas a gente não tem produto comercial para essa utilização, tá? Eu citei porque está tudo em momentos de pesquisa. A partir do momento que funciona para a gente começa a extrapolar e falar, tá, como é que eu vou conseguir aí melhorar, aproveitar melhor o meu estoque do solo? Será que eu consigo absorver mais? Então, é tudo em fase de pesquisa, nada de produto comercial. Comercial é só o fósforo mesmo, que praticamente quase todas as empresas hoje já têm algum solubilizador, né? Ótimo, obrigado. Outro ponto importante, pessoal, é aqui que eu citei anteriormente, né, que começa a se falar em comercialização do crédito de carbono. E aí a gente precisa também entender, a gente tem estudado nos últimos anos ali, junto com o time da Solubio, o quanto o uso de bioinsumo ele pode me ajudar em melhorar o meu estoque de carbono no solo, né? E a gente tem feito esses estudos aí em parceria com empresas que têm as metodologias adaptadas, né? Para a gente tentar entender, será que no futuro distante, né? O agricultor que usa bioinsumo, que consegue melhorar o estoque de carbono no solo, mesmo produzindo, ele vai ser remunerado de uma forma diferente? Para isso, primeiro a gente precisa mensurar, né? E aí, num estudo que a gente fez recentemente, esse é um resultado da safra passada, né? A gente viu que de um ano para o outro, na camada de 10 a 20 ali, a gente conseguiu ver uma melhoria no aporte, no estoque de carbono ali presente no solo, em uma área com uso de biológico, nesse caso aqui, biológico on-farm, né? A gente ainda não tem o dado com o biológico de prateleira, né, de produto pronto. Por que eu classifico isso? Porque no biológico on-farm eu consigo colocar doses e uma variabilidade de espécies de micro-organismos bem maior, né? Alguém ergueu a mãozinha? Não? Eu acho que o Enio tinha levantado a mão, professora. Enio? Não, foi aquela pergunta anterior mesmo, obrigado. Ah, tá. Não, beleza. Então, pessoal, a gente também vê essa questão do bioinsumo como uma ferramenta para a melhoria dessas condições, dessa presença de carbono. E sim, eu realmente acredito que no futuro o agricultor que trabalhar, que dentro do manejo, que com tudo aquilo, com todas as dificuldades que a gente tem, né, de resiliência climática, a gente ter condições de ainda assim aumentar o estoque de carbono presente no solo, esse agricultor ele vai ser muito bem remunerado por isso, tá? Até mesmo porque, se eu estou conseguindo fazer um aporte de carbono, quer dizer que as condições do meu solo, ela está adequada com uma variabilidade de espécies e tem vida ali naquele solo, né? E aí, né, falando aí em ganhos de produtividade, vem um outro ponto muito importante, né, que a gente falou aí de disponibilidade de fósforo, né? A gente fala aí dessas ferramentas que, como eu citei aqui, de aporte de carbono no solo. Então, e como o professor falou na discussão que a gente estava tendo um pouquinho antes da aula, né?
sempre foi muito, o solo sempre foi visto como um ambiente não vivo, né? Ele está lá, não tem nada, então se focava muito em física e química do solo, né? Os manuais ali, era grande. O foco era, para eu manter a minha produtividade, eu tenho que melhorar a física do meu solo, eu tenho que ter um solo sem compactação, com porosidade, com um perfil que eu consiga, que a raiz consiga crescer e a adubação consiga ter acesso. Eu tenho que corrigir a acidez, manter o pH adequado, porque eu preciso ter tais os macro e os micronutrientes, e aí a gente falava muito da lei do mínimo, voltada para essa parte de química. Só que daí, pessoal, a gente chegou num ponto em que a gente percebeu que a vida do solo, que o solo tem sim vida, e ele é um pilar importantíssimo, tanto quanto os outros. E aí, o conhecimento dessa biomassa microbiana, né? O que eu tenho ali de micro-organismos, a atividade enzimática, tá? Eu tenho esse micro-organismo, mas ele está fazendo alguma coisa? Ele está sendo útil? Né? O que ele está fazendo? Ele está ali de bobeira? Né? O conhecimento em metagenômica de solo, tudo isso evoluiu de uma forma que agora sim a gente começa a complicar um pouquinho o Tetris, né? Eu falo que começou a virar um Tetris ali, porque eu tenho que ajustar pH, eu tenho que ajustar compactação, e aí eu tenho a questão biológica, e aí a acidez do solo, a questão do pH do solo não é só mais em relação à disponibilização de nutrientes, eu sei que tem micro-organismo que também sobrevive mais, ou precisa de um pH de um jeito, e aí tudo se complica, mas esse é o novo normal, pessoal. Essa é a nova base de altas produtividades na agricultura. A integração de recomendações com base em análise física, química e biológica, né? Eu falei que eu ia apresentar também algumas ferramentas, porque é muito difícil você posicionar um manejo ou você resolver um problema que você não conhece como esse problema foi construído. E eu costumo dizer que não existe nada, nasce praga, nada. O problema, na verdade, tudo que tem no ambiente ali e que acontece no ambiente agrícola, ele é promovido a problema. Então, um fungo, ele não é doença de plantas se ele não tiver em alta população. A mosca branca, ela só é problema se tiver em alta população. Ela não é praga, antigamente ela era considerada praga secundária, né? Nematóides também, que tem ali atividade no solo. Então, a gente precisa fechar esse Tetris aí para a gente evoluir agora em termos de manejo para altas produtividades. E aí tudo começa, principalmente aí aqui não é a minha expertise, a parte de solo, mas eu vou falar um pouquinho sobre as ferramentas que a gente tem para quantificar essa vida do solo, para realmente fazer um posicionamento de bioinsumos de forma adequada, né? Para realmente trabalhar com o biossumo como uma ferramenta para uma maior resiliência agrícola. Então, essas bioanálises de solo, o principal objetivo né, eu tenho aí identificar quem é que está ali no meu solo, quais são os micro-organismos, né? O que é benéfico, o que não é benéfico, né? O que eu tenho ali. Quantificar qual é a quantidade, né? E aí, quando eu falo de determinadas análises, qual a biomassa que eu tenho desses micro-organismos, qual a matéria orgânica, qual a porcentagem. Aí, quando eu faço essa quantificação, eu preciso muito de ter comparativos, né? Para eu entender, num latossolo vermelho, qual que é o ideal, o que é bom ou ruim em termos de biomassa, em termos de micro-organismo, para cada tipo de perfil de solo e para cada situação de manejo, tá? Tendo condições e tendo essa identificação e essa quantificação em amostras que possam ser comparadas, em áreas que possam ser comparadas, né? Em lotes que possam ser comparados, eu posso começar a criar uma base de dados e fazer inferências com base nas características que eu tenho, né?
Isso serve, seja ela para uma análise, por exemplo, de uma bioanálise que vai verificar ali as enzimas que estão sendo utilizadas. Se eu vou estudar ali o que é químico e o físico, dentro do biológico, eu posso avaliar se eu estou tendo a atividade enzimática daqueles micro-organismos, né? Porque eles têm essa atividade em alterar aquilo que eu falei no início, vai solubilizar, vai melhorar a questão da produção de matéria orgânica, vai solubilizar algumas substâncias, micro ou macro. Eles têm enzimas que fazem, né, que vão fazer essa função. Então, a identificação com base nessas enzimas, né, que é o método, digamos assim, mais acessível hoje, é uma ferramenta, veio para agregar, não vai substituir outras ferramentas, tá? E aí, como eu falei para vocês, esse tipo de análise de enzimas, né, e de biomassas, elas são comparativas. Hoje, a gente já tem uma classificação do que é baixo, moderado ou adequado, para eu dizer se o solo vai ser mais ou menos produtivo, né? Porque isso aqui, as análises das enzimas, elas chegaram antes das metagenômicas, tá? Então, hoje, a gente já tem essas informações, a Embrapa trabalhou muito focado nisso, não sou especialista nisso, a gente pode evoluir em um outro momento nessa questão, mas a gente já tem indicadores de que em quais situações eu consigo melhorar ou não a minha atividade enzimática no solo, tá? Mas eu tenho também, o que tem evoluído, e agora, nos últimos 3 anos, tem se tornado bem mais acessível, é a metagenômica do solo. O que é a metagenômica do solo? Nada mais é do que identificar e apontar ali o DNA de todos os micro-organismos que eu tenho no meu solo. Aí sim, eu vou pegar os que estão em atividade, que já são identificados pela parte de análise de enzimas, que eu pego quem está em atividade, só que essa metagenômica eu consigo entender tudo que tem ali, o que está tendo atividade, o que não está, mas que está presente, que eu preciso aumentar ou reduzir. Professora? Mais uma levantada de mão? Luciano entrou em contato aqui. Luciano, pode abrir o microfone, por favor? Boa noite a todos, sou Luciano, sou engenheiro agrônomo também. Professora, uma dúvida, o metagenômica do solo, vocês como fazem a coleta desse solo? Quais são as profundidades? Geralmente, aí depende, as metodologias que a gente tem hoje, tem vários laboratórios, né? A gente fala muito da camada 0 a 10, 0 a 20 ali. Você faz uma amostragem composta, né? Por exemplo, aqui a gente trabalha hoje, que eu faço bastante, a gente faz uma análise, uma amostra composta da camada de 0 a 20 ali, do solo, né? Mistura ali, que daí a gente consegue, né, identificar todas essas espécies. Mas, geralmente, pegar talhões, quando eu vou fazer comparativo, vou pegar os solos que não... Evitar ali uma reboleira, porque, né, ou se eu quiser entender o que tem na reboleira e não tem na outra área, eu vou pegar ali. Então, a coleta, ela vai depender muito de onde escolher o ponto, depende do que você quer identificar, né, o que você quer comparar. Mas, geralmente, nessa camada ali, se fala muito da gente pegar próximo à rizosfera, né? Não pegar muito na entrelinha, pegar próximo ali da linha de cultivo. Não pegar, por exemplo, assim que tiver, quando o solo tiver encharcado, né? Mas também não pegar quando ele estiver muito seco. O ideal é ali depois, alguns dias depois de chuva, mas não enviar o solo para análise úmido, né? Porque essa umidade ali pode gerar uma atividade e alterar a microbiota por causa das condições até mesmo de transporte, né? Então, geralmente é isso, mas cada laboratório, ele tem uma recomendação de metodologia, assim como para análise de nematóide, às vezes um laboratório pede um volume ou pede outro volume, geralmente é um tubinho de ensaio, assim,
pouca coisa que utiliza, não é uma coleta grandíssima de solo, porque a metagenômica ela é muito sensível, então como ela pega DNA, você não precisa de uma amostra muito grande, o processo é realmente utilizar uma alíquota muito pequena para você colocar no PCR, então não tem que ser uma amostragem muito grande. Não sei se eu te respondi. Ficou parecido com que eu já tinha uma informação, né? Eu fiz um trabalho junto com a Labor Solo de Londrina, não sei se a professora conhece, eles também têm um projeto desses também, só que o projeto deles é de 0 a 10, 10 a 20 e 20 a 60 centímetros. Nesse mesmo sentido que a senhora está explicando aí do metagenômico. Sim. Mas aí talvez seja um estudo específico para entender realmente a diferenciação ali em todas essas camadas. Até 60 centímetros, ele provavelmente está pensando ali justamente no que vai estar ali na fase mais reprodutiva, quando a raiz crescer um pouco mais, ou até o limite de onde eu encontro essa variabilidade, se a grande maioria fica ali nas camadas superiores dos micro-organismos, né? Então, para estudo, aí sim, a escolha dessa camada depende do objetivo, mas para critério que a gente tem feito para manejo, a gente pega no superficial ali, até mesmo porque se eu for posicionar, pensando em algum posicionamento, em resolução de algum problema, eu vou tentar trabalhar, se eu pensar num produto que é suco de plantio, que, né, utilizar o micron para a utilização do micro-organismo no suco de plantio ou no tratamento de semente, eu só vou conseguir jogar o micro-organismo naquela camada mais superior ali. Muito dificilmente eu vou conseguir colocar o micro-organismo direto aos 60 centímetros. Ele vai ter que se deslocar, né, através da água ali, através da própria raiz, junto com a raiz, ele ir crescendo e ir para essa parte mais profunda. Tá? Aqui, pessoal, dessa metagenômica, o que eu gosto muito de fazer como primeira estratégia é realmente fazer essa análise de metagenômica e pegar os outliers da fazenda. O que é isso? O que é discrepante? O que eu tenho de área que é altamente produtiva e uma outra área que é pouco produtiva, que ela é menos produtiva, que está sendo tratada com o mesmo manejo, está recebendo a mesma cultivar, mesmo solo, né? A gente não pode também comparar características muito diferentes. Por que uma produz mais que a outra? E a gente começa a ver, quando eu tenho a correção, a física e a química igual, e eu tenho talhões que produzem diferentes, a gente começa a ver que a microbiota dessas amostras, ela acaba estando um pouco mais diferente. Então, que benefício eu vou ter quando eu tiver ali uma análise de metagenômica? Eu consigo identificar, por exemplo, os fitopatógenos, né? Quando a gente fala de doenças, né? A gente não fala lá que uma doença, quando a gente estuda fitopatologia, eu tenho que ter o triângulo da doença, né? Eu tenho que ter o hospedeiro, o patógeno e o ambiente. Aqui eu estou identificando se eu tenho patógeno no meu ambiente, né? Se eu tiver o patógeno no meu ambiente, eu tenho maiores chances e risco de ter aquela doença. Às vezes, a gente tem uma área com maior suscetibilidade, com a maior quantidade de micro-organismo fitopatogênico, então eu sei que talvez o meu manejo de biológicos tem que ser reforçado nessa área, porque, ou de químico, ou de outras ferramentas, eu tenho que fazer algum manejo ali, porque eu sei que ele está muito mais propenso a desenvolver determinada doença, né? Então, por isso que eu preciso comparar e ter um comparativo. Olha, esse aqui tem mais do que esse. Por isso que é sempre, como eu não tenho um padrão do que é uma quantidade que vai gerar doença, porque a gente ainda não chegou nesse ponto, eu preciso sempre estar trabalhando com o histórico, né, que eu tenho da minha área, seja ela em relação à incidência de doenças, seja ela em relação à produtividade, seja ela em relação a nematóides, e uma que tem mais e outra que tem menos.
Outro ponto importante, né? O que é benéfico? O que eu tenho de promotor de crescimento? Eu estou fazendo um manejo há 2, 3 anos. O que eu estou melhorando na minha microbiota? Será que tem algum micro-organismo que eu preciso incrementar, que eu não estou conseguindo, né, atingir o teto produtivo? Será que eu preciso realmente dar uma ajuda ali? Talvez a área que eu esteja com uma menor produtividade, ela, por natureza, ela está com menos promotor de crescimento, né? Ou aqui, às vezes, a gente avalia ao longo de 2, 3 anos e a gente começa a ver que começa a crescer a população, né, de micro-organismos de promoção de crescimento em determinada área. Será que eu estou tendo um manejo em uma área que está prejudicando o acúmulo ou a permanência dos meus micro-organismos? Será que foi um herbicida? Será que é uma questão de rotação de cultura? Então, tudo isso a gente consegue, né, quantificar o que é benéfico, né? Do que eu tenho ali que pode me ajudar. E aí, com base nisso, eu consigo implantar estratégias muito mais personalizadas. Quando eu penso em manejo de nematóides, manejo de doenças primeiros, eu consigo classificar esses micro-organismos hoje, né, por base de dados e por montagem de sistemas até de inteligência artificial. Eu consigo identificar, olha, eu tenho aqueles grupos de micro-organismos benéficos, eu tenho muitos que atuam por competição com nematóide, mas eu não tenho que parasita nematóide. Será que eu tenho que trabalhar um pouco mais nesse sentido? Por que eu tenho mais em uma área e não tenho em outra? E aí a gente começa a conseguir implantar algumas estratégias, né? Eu faço a adubação igual e não produzo. Será que eu preciso de solubilizadores, promotores de crescimento naquele ambiente? Está sendo adequado? Né? Eu tenho doença, eu estou com muita antracnose. Será que a forma que eu estou utilizando o micro-organismo é adequada? Eu estou botando no tratamento de sementes, mas se eu tenho doenças e eu tenho uma grande população de doenças necrotróficas, eu tenho muitos escleródios de outras doenças na entrelinha, eu preciso também controlar, fazer uma aplicação que faça com que o meu produto, seja biológico ou químico, mas falando do biológico, que ele tenha uma ação em cima dessas estruturas de sobrevivência da minha doença. Então, a metagenômica e o estudo que tem sido feito em cima dos resultados de metagenômica começa a nos ajudar em tomar decisões estratégicas e mais personalizadas de manejo, tá? E aí, um outro ponto também é a saúde do solo. E eu ouso até dizer, né, que no futuro, hoje a gente tem intensificado o comparativo de análises de metagenômica em áreas não cultivadas e áreas cultivadas, para a gente entender qual é a biodiversidade ideal, o que é um solo saudável do ponto de vista microbiológico. A gente não tem essa base ainda. Tá? Mas a gente começa a monitorar essa saúde e começa já a ter alguns indícios. O que a gente já percebeu? Que o solo mais saudável, não necessariamente, ele é aquele que não tem nenhum micro-organismo fitopatogênico. Mas o que tem o fitopatogênico e tem o de controle biológico, porque daí eu tenho cadeia alimentar no meu sistema. Então, é a diversidade que traz essa sustentabilidade em relação ao estresse biótico ou abiótico, tá? É bem nesse sentido. E aí, para vocês terem uma ideia, alguns exemplos que eu tenho aí, do que a gente tem trabalhado, né? Amostras de solo e a evolução da variabilidade e da abundância desses micro-organismos, de um ano para o outro. Simone, isso ocorre sempre? Não, isso não ocorre sempre. De um ano para o outro, a não ser que o meu uso seja intensivo de micro-organismo, nesse caso aqui é um exemplo de uso de on-farm. Então, a gente, por exemplo, aqui, a gente tem numa amostra de 2023, deixa eu só pegar o pointer aqui, se vocês verem aqui, ó, Prestia, a gente tem Prestia arabatá, e foi uma área que a gente tem Prestia megatherium, uma área que a gente fez uma introdução de um ano para o outro, um foco muito grande
em micro-organismos, e você vê que a amostra de 2023, ela começa a ter uma abundância relativa um pouco maior em relação a, por exemplo, solubilizadores, tá? A gente começa a ter esses indícios. Quando a gente pega, por exemplo, fixadores de nitrogênio, ocorreu a mesma tendência de um ano para o outro. Então, você aumenta a abundância, que daí a gente está falando da quantificação, né? E não só da identificação. Lembra lá que eu falei que essas análises biológicas a gente estava falando, era um passo a passo, né? Identificação, quantificação, comparação e aí inferência. E aí, criando uma base de dados personalizado dentro de cada área ou cada fazenda, eu consigo começar a fazer inferências e posicionar manejos focados realmente nesse sentido, em melhorar toda essa microbiota. Óbvio que é um trabalho árduo de análise de dados, mas é o mesmo caminho que foi feito para a física, para a química de solos. E aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia de que, trabalhando com o manejo correto, a gente consegue melhorar a saúde do solo. Olha que palhada linda aqui. Isso aqui do nosso time comercial, de uma área, até em Jataí, se não me engano, onde a gente tem tricoderma, que é um fungo que condiciona solo, ele maneja nematóide, ele maneja doenças, é um excelente agente de controle biológico e o mais usado, o mais estudado no mundo hoje. Você vê ele colonizando ali estruturas, né, de doenças que estavam ali nos restos vegetais, tá? Então, assim, e é um trabalho que daí a gente vai fazendo de, eu estou com bastante tricoderma, que outra espécie eu preciso melhorar agora nesse solo, né? Não existe nicho vazio, eu falo sempre, né? Você resolve um problema, vem outro. Por isso que todo ano é um ano diferente no agro. Mas, realmente, a gente começa a ver grandes resultados. Um ponto importante, pessoal, para a gente quase chegar para a nossa reta final, e aí, como a gente falou no início, a gente precisa trabalhar com químico, e a gente precisa também, hoje, a gente tem um monte de micro-organismo, e o que acontece quando eu misturo esses micro-organismos, né? Então, tem muito a se estudar ainda, a compatibilidade, em que cenário eu vou colocar cada micro-organismo, tá? O que a minha operação permite que eu utilize em conjunto com o químico, né? Entender um pouco essa compatibilidade. A gente sabe que entre os micro-organismos existe sinergismo. Aqui a gente tem fungo junto com bactéria, e nessa lâmina aqui vocês podem ver que a gente tem aqui as estruturas, as hifas do fungo, e ao redor, e colonizando as hifas do fungo, a gente tem aqui as bactérias, né? Então, você tem esse sinergismo, por quê? Porque o ambiente natural dessas bactérias, o ambiente de onde elas vieram, pessoal, é um ambiente onde elas convivem em sinergismo. O sistema, ele se autorregula ali no solo, né? Ele vai se autorregular. E aí, cabe a nós começar a entender como que vai funcionar essa autorregulação. E a metagenômica, ela é muito interessante nesse sentido, porque cada micro-organismo, ele vai agir de uma forma, cada micro-organismo, ele vai produzir um metabólito, e aí a gente começa a entender, olha essa placa aqui, que eu tenho um tricoderma crescendo, mas ele parou o crescimento dele, eu tenho outras colônias de bactérias também crescendo no ambiente, que podem inibir essa evolução. Então, eles coexistem. O que a gente precisa é entender o que eu tenho de menos no meu solo e reforçar, entender qual o problema eu preciso resolver para eu integrar da melhor forma um fungo e uma bactéria. Quando eu falo em uso de químicos, e aí vem a questão de posicionamento técnico, né? Com quais produtos químicos eu não posso abrir mão do produto químico, mas será que eu posso escolher um produto químico que me dê uma compatibilidade, que não agrida e que não mate meu micro-organismo, tanto o micro-organismo que eu estou colocando como produto, quanto o micro-organismo que já é presente no ambiente? Né? Então, a gente vê aí algumas ferramentas, e aí a gente começa a falar muito sobre compatibilidade e incompatibilidade para fazer o joguinho de Tetris entre o biológico e
o químico. E aí, né, já seguindo para eu ficar no meu horário e não deixar a Érica puxar minha orelha aí, e qual que é o futuro do mercado de biológicos? Né? A gente sabe que vai precisar utilizar químico, a gente vê aí um monte de empresa trabalhando com biológicos, e aí o que eu tenho acompanhado, e que eu tenho trazido muito para as pessoas, e que tem se falado muito, é sobre as gerações de micro-organismos, né? Começou-se a usar micro-organismo isolado, a gente tinha lá um BT, que era um produto específico para controlar lagarta. Eu comecei a ter um tricoderma, que é focado em manejo de doenças, uma antracnose ou alguma coisa. Essa foi a primeira geração, né? Quando começou a usar os micro-organismos. Depois eu cheguei numa geração de blends de micro-organismos. Então, a gente já vê produtos aí que ele tem um bacilos de uma pseudomonas, ele tem um précia e um bacilos, ou ele tem 2, 3 bacilos. A gente tem produtos aí chegando no mercado com até 4 bacilos juntos no mesmo produto, né? Então, a gente começa a ter blends de micro-organismos. Para quem trabalha com um farm, por exemplo, já faz o uso de blends, porque você produz ali 3, 4, 5 espécies de micro-organismos diferentes, com ações diferentes, né, digamos, com efeitos e eficiência diferente, e a gente começa a colocar essas diferentes espécies. Então, eu começo a trazer variabilidade de espécies para o meu sistema, aquilo que eu falei que é o importante para a gente ter solos saudáveis. Uma terceira geração são os metabólitos. Alguém falou alguma coisa aí? Dúvida? Não, né? Acho que não. Estou me enganei. Terceira geração de metabólitos, pessoal. Eu estou falando aqui de terceira geração de biológicos, que é a produção de metabólitos. O colega falou, né? Eu apliquei um produto e foi muito rápido. A gente tem casos que não é o micro-organismo em si que vai realizar a ação, é o metabólito que ele produz. Se a gente pega, por exemplo, lá o Exalt, lá, o Tracer na época, era um metabólito. A gente vai começar a ter, a trazer para o mercado, né, essa quantificação desse metabólito. Olha, eu tenho micro-organismos que estão produzindo os metabólitos tais, né? Eu tenho o metabólito X, que é o que eu preciso para executar aquela ação inseticida, ou para melhorar aquela condição do meu solo. Isso, numa terceira geração, começa a se falar de metabólitos. Quarta geração, eu começo a falar de blends de metabólitos e micro-organismos. Então, eu tenho micro-organismos que produzem metabólitos diferentes, então eu tenho superprodutos. Né? Então, isso é o top, né? Produtos com diferentes micro-organismos e com capacidade de produzir metabólitos com diferentes efeitos. Então, a gente tem essas gerações aí no mercado. E eu vejo que o caminho para os próximos 10 anos aí vai ser uma nova revolução, que é a quinta geração, em que o micro-organismo em si, a gente, como eu falei no início, né? Hoje todas as empresas possuem todos os mesmos micro-organismos, onde o grande valor a se vender, onde a grande sacada, o grande critério de melhorar ou não a produtividade não vai estar mais no micro-organismo em si, mas no posicionamento dele e na recomendação muito mais personalizada. Assim como eu tenho a recomendação de químicos personalizada, né? Eu faço uma análise de solo e eu sei qual adubo eu vou colocar, e aí cada empresa vende um adubo. Vai chegar um ponto em que vai haver a comoditização dos produtos biológicos e que o grande valor vai estar em realmente ter uma recomendação bem mais personalizada, com base em metagenômica, com base em análise de enzimas e histórico de área, né? E aí cada um vai ser cada um, e aquele depende que o agrônomo tanto fala, ele vai fazer cada vez mais sentido, tá? Tudo isso, pessoal, toda essa recomendação, né, que eu falo de recomendação personalizada, ou todas essas gerações de bioinsumos,
elas estão vindo do solo. É do solo para o ambiente. Então, a nossa maior riqueza, o nosso maior patrimônio, ele está ali. E o Brasil estando aí na frente, principalmente por causa da produção on-farm, né, onde a gente consegue ter essa liberdade de produzir o que é necessário para dentro do que é específico para a sua fazenda, isso vai trazer uma autonomia e uma segurança econômica para o país gigante. Tá? É uma questão de autonomia de produção de insumos, é uma questão de autonomia de sobrevivência até econômica. Tá? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Olha, pontual ao extremo. Era isso que eu tinha passado para vocês. Aqui vocês têm o QR Code do meu celular pessoal aí, meu e-mail pessoal, o e-mail da universidade também. Vocês têm contato aí que está no... Deixa eu parar a apresentação aqui. Que vocês têm no... Opa! Parar a apresentação. Que vocês têm aí, que está no contato aqui, que eu estou na reunião com vocês. Foi pincelada que eu mais joguei alguns tópicos aí, porque cada tópico desse existe uma complexidade, uma profundidade muito grande dentro de cada tópico que foi conversado, tá? Alguns pontos a gente vai discutir aí na disciplina de bioinsumos aí, que a gente tem no MBA, e também me coloco à disposição sempre que necessário para poder conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso. Muito bom, professora Simone. Obrigado, tá, pela excelente apresentação, tá? Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês.